Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre o desenvolvimento na perspectiva de alguns grandes sociólogos, né? Principalmente num viés não economicista para essa videoaula. Quem estuda, né, teoria sociológica, evolução da sociologia, aqui tem alguns grandes nomes da sociologia, né, na história, na linha histórica dos grandes sociólogos. Entre os clássicos, né, os três grandes clássicos da sociologia, Marx, Weber e Durkheim, a gente tem ali em azul também um grande sociólogo que foi esquecido, foi deixado de fora da tríade de ouro da sociologia, que é o Simmel, né? Mas o Simmel ele tem uma obra tão importante, comparável à de Durkheim, Weber ou Marx, mas foi, né, arbitrariamente deixado de fora, embora suas contribuições fossem muito importantes. Em seguida a gente tem outros sociólogos de segundo escalão, como o Comte, o Spencer, o Tonis, né? Na segunda geração de sociólogos, né, os nomes que se destacam são Parsons, Merton, Charles Wright Mills, e também muito importantes é o Adorno, Horkheimer e o Benjamin, né? E um segundo escalão ali tem o Park e o Wirth. Numa terceira geração de sociólogos muito importantes, a gente tem o Alain Touraine, o Norbert Elias, o Pierre Bourdieu. Também muito importante, mas que as pessoas às vezes não dão a devida consideração, a gente tem o Erving Goffman, que é um dos meus favoritos, né? O Elias e o Goffman são meus dois sociólogos favoritos. E tem o Garfinkel, que também é bem importante, mas raramente é estudado. E mais contemporaneamente, próximo a nós, né, dos grandes sociólogos, tem o Bauman, o Giddens e o Foucault. A sociologia, o desenvolvimento ele poderia ser analisado sob a perspectiva desses vários sociólogos, só que como são muitos eu não vou, né, explicar o que seria desenvolvimento na visão de cada um deles. Eu selecionei alguns deles, né, para a gente ver o que é desenvolvimento na perspectiva deles. Nessa videoaula eu escolhi 5, né, o que é desenvolvimento na perspectiva de Marx, Durkheim, Weber, Elias e Bauman. Nessa videoaula eu vou falar dos 3 primeiros e eu vou marcar uma teleconferência para a gente falar dos 2 últimos, do Elias e do Bauman, principalmente em função do Elias, porque o Elias é bem complexo, eu não ia conseguir falar numa videoaula de 10, 15 ou 20 minutos sobre o Elias, eu vou deixar para uma videoconferência para a gente falar ao vivo, no qual a gente tem mais tempo para debater. Então, o que é o desenvolvimento para o Marx? Para os clássicos, eles não debatem exatamente o que é desenvolvimento, mas para onde o desenvolvimento vai levar as sociedades. E vamos começar com Marx. Para onde que o desenvolvimento vai levar as sociedades? Marx ele tem uma visão também unilinear de história, né, uma lógica evolutiva, né, aquela linha reta de passado, presente e futuro. E para ele, a sociedade ela evolui, né, segundo modos de produção. Então, ela evolui da seguinte forma, né? Você tem um modo primitivo de produção, posteriormente você tem o modo escravista de produção, como o da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Você tem o modo de produção feudal, você tem o capitalismo. Quando o capitalismo colapsasse, você teria o socialismo. E, por fim, né, depois do socialismo, teria o comunismo. Então, em que sentido a sociedade se desenvolve? Ela se desenvolve passando por todos esses modos de produção até chegar, né, à fase final perfeita da sociedade, que seria uma sociedade na qual não existe mais-valia, na qual não existe exploração, na qual não existe concentração de renda, né, que seria o comunismo. Então, para o Marx, é nesse sentido que o desenvolvimento leva às sociedades. Para o Durkheim é um pouco diferente, né? O critério de desenvolvimento, de como que as sociedades se desenvolvem e para onde que as sociedades vão, né, é um pouco diferente. Aqui, é óbvio que aqui eu estou fazendo uma visão mega resumida da visão desses sociólogos. É óbvio que vocês devem estar vendo aí em outras disciplinas com mais profundidade.
Mas, nesse aspecto do desenvolvimento, como é que uma sociedade se desenvolve na visão durkheimiana? Ela se desenvolve em função do acúmulo de conhecimento. Então, uma sociedade simples, ela tem um conhecimento, digamos, tão limitado, óbvio que aqui eu estou simplificando, né, para ficar mais fácil de entender, tão limitado que aquele conhecimento ele pode ser apreendido por uma pessoa. Então, na mais simples da sociedade, todo o conhecimento que aquela sociedade produziu, ela pode ser compreendido por um único indivíduo, ou todos os indivíduos têm apreensão total de todo o conhecimento que foi produzido para aquela sociedade. Mas conforme essa sociedade ela se desenvolve, ela consegue acumular mais conhecimento. E ela acumula um conhecimento de modo que um indivíduo só não consegue dominar todo o conhecimento que aquela sociedade produziu. Então, você vai precisar dividir as funções sociais e começar a formar especialistas. Um especialista em uma determinada parte do conhecimento e outro em outra parte do conhecimento, porque um só não é capaz de saber de tudo. E a sociedade ela se desenvolve mais e você precisa de mais especialistas. A ponto, né, de você ter um especialista que só entende ali de medicina. Então imagina, né, o cara só detém o conhecimento da medicina, mas ele não entende nada de astronomia, matemática, ou construção, ou agronomia. Outro cara ali entende tudo de agricultura, de como plantar, fazer as plantas terem uma produtividade maior, mas ele não entende nada de construção, ou não entende nada de doença. E daí ele fica dependente do outro especialista que sabe, porque como ele não sabe, ele fica dependente do outro. Então, a sociedade, conforme ela vai evoluindo, ela vai produzindo mais conhecimento e vai precisando de mais especialistas, vai dividindo em mais funções sociais. Não basta um cientista social. Né? Essa sociedade desenvolveu tanto conhecimento que o cientista social ele não é suficiente. Você precisa dividir as ciências sociais em sociologia, antropologia e ciência política. Mas ela desenvolve mais. Então, só o sociólogo ele não dá conta de todo o conhecimento da sociedade. Daí você precisa do especialista, do sociólogo do desenvolvimento, do sociólogo da religião, do sociólogo rural, do sociólogo urbano, do sociólogo das relações de gênero, do sociólogo das relações raciais. Então, cada vez mais vai tendo mais especialistas e a sociedade vai ficando mais complexa. Então, para o Durkheim, é nesse sentido que a sociedade ela se desenvolve, a sociedade se desenvolve aumentando no grau de complexidade, dependência dos especialistas, aumento dos números de especialistas e de funções sociais. E, por fim, na tríade clássica da sociologia, a gente tem o Weber. E como é que a sociedade se desenvolve na visão weberiana? Para o Weber, o ser humano ele pode agir em função de quatro condicionantes, ou de quatro formas. Um ser humano ele pode agir de forma racional, né, tentando adaptar meios afins. Né? Por exemplo, comprar o melhor carro com uma menor quantia de dinheiro. Então, um cara que está agindo dessa forma, ele está sendo racional, porque ele tenta economizar o dinheiro comprando o melhor carro a partir da menor quantidade de dinheiro. Então, ele vai pesquisar, vai ver como funciona o motor, não sei mais o que. Um indivíduo ele também pode agir afetivamente, movido por paixões. Né? Então, ele, sei lá, viaja de Confresa a Poconé, para conhecer a garota para namorar uma garota que ele se apaixonou pela internet. Então, aquela ação faz sentido, fazer uma viagem toda dessa, não sei o que lá. Para quem está apaixonado faz, né? Então, o ser humano ele pode, né, tanto pela via racional quanto pela via da emoção, do coração, afetivo. Uma outra possibilidade é que o indivíduo ele age meio de forma automática, pautado pela tradição. Então, por que você está fazendo isso? Porque todo mundo faz, porque sempre foi assim. Então, é a tal da ação social tradicional. E, por fim, a ação social pautada em valores, que é aquela uma principalmente pautada por valores religiosos ou ideológicos, né? Porque o indivíduo sempre vota em tal candidato, ou porque o indivíduo sempre faz as coisas daquele jeito, né? Ele é vegetariano, né? Não come carne, porque o valor dele é que os animais não devem sofrer, e que se ele
come carne animal, ele está causando dor e sofrimento a um outro ser vivo e que ninguém tem direito de causar dor e sofrimento gratuito. Então ele se torna vegetariano em função desses valores. Então, para o Weber, o indivíduo ele pode agir, né, por essas quatro vias: racional, de meios fins, tradicional, afetiva ou baseada em valores, né? Isso numa lógica normal, numa sociedade pré-moderna, né, o indivíduo ele agiria, né, você conseguiria enxergar esses 4 tipos de ações no indivíduo. Só que para o Weber, para onde que o desenvolvimento leva a sociedade? Ele leva para a extinção de 3 dos 4 tipos de ação social, né? Então o desenvolvimento vai matar a ação afetiva, ação social afetiva, vai matar a ação social baseada em valores e vai matar a ação social baseada na tradição. Então o que resta, né, é que a sociedade evolui no sentido de ficar cada vez mais racional pragmática, cada vez mais racional instrumental, cada vez mais racional utilitarista. As pessoas ficariam cada vez mais lógicas. Quem aí assistia o seriado Guerra nas Estrelas, tinha um personagem chamado Spock, o Sr. Spock, um que tinha a orelha pontuda, que ele era 100% racional, nada tradicional, nada pautado em valores e nada afetivo, né? Ele era só a racionalidade e a lógica pura, né? Então, se vocês não conhecem, busquem lá na Netflix, assistem um capítulo para ver como é que é esse personagem, o Sr. Spock. Na visão do Weber, no final, todo mundo na sociedade seria um grande agregado de senhores Spocks, de indivíduos puramente racionais. O que não sobraria, né, espaço aí, por exemplo, para a tradição, para aqueles surtos afetivos de pessoa movida pelo ódio, pela paixão, ou pela ideologia, ou pela religiosidade, pelo misticismo. Vou fazer isso porque está no meu horóscopo, porque o meu pastor disse que é assim, porque está no livro sagrado, né? Não. Vou fazer isso porque é o racional, né? Qualquer outra explicativa que não seja a lógica e a razão não são aceitáveis. Tanto que tem a famosa expressão que vocês devem conhecer, a jaula de ferro da racionalidade, da qual o Weber fala, né? A prisão da razão para a qual a sociedade caminharia. Então, para o Weber, a sociedade desenvolve-se no sentido de se tornar mais racional, menos encantada e mais secularizada. Em uma sociedade desenvolvida, as ações das pessoas são mais racionais e mais lógicas e não afetivas, não sentimentais, não baseadas na tradição, não baseadas na fé e não baseadas no misticismo. E, resumindo o que a gente viu nessa videoaula, para o Marx, a sociedade se desenvolve no sentido em que as desigualdades sociais e a exploração desaparecerão. Para o Durkheim, a sociedade se desenvolve no sentido de acumular conhecimento e de os indivíduos cada vez mais ficarem dependentes uns dos outros, né, das especialidades uns dos outros e de um aumento de função. Tá? Então, para o Durkheim, a sociedade se desenvolver é sinônimo de complexizar, tornar-se mais complexo. E para o Weber, a sociedade se desenvolve no sentido de ficar mais racional, mais lógica, mais técnica, e menos tradicional, menos emocional, menos ideológica, menos mística, menos religiosa. E ali para as questões de discussão no fórum, né, faço uma provocação para vocês. E aí, 100 anos depois de Durkheim, Marx e Weber, em que sentido a sociedade se desenvolveu? Qual deles estavam certo? Ou todos eles? Ou em que medida? Ou ainda não completou, né, o caminho, a trajetória de desenvolvimento? Comentem lá no fórum para a gente, beleza? Até a próxima aula.